Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje vamos mais uma aula de transformação de molde. Hoje eu vou ensinar um modelo que faz tempo que esse modelo vai e vem. De vez em quando uma pessoa pede sempre para eu colocar no site. Só que ele é complicado para colocar no site porque ele tem vários processos e não ficaria assim, para eu transformar em desenho e eu transformar em esquema, ele é mais difícil. Não é que ele seja difícil de fazer, mas ele iria gastar mais de uma folha de sulfite, não daria para caber uma folha de sulfite, né? Ele é bem, porque ele tem vários processos. Então eu vou ensinar o processo, como você faz, tá? Através de uma base com pences, né? Um vestido tubinho com pences, que tem lá no site o vestido tubinho com pences, você faz e pega aquele molde e faz a transformação que eu vou ensinar. Eu vou fazer até em miniatura, que tá até aqui pronto já, porque eu já gravei a aula, né? Agora eu tô gravando só a chamada pra aula, que tá aqui, ó. Então aqui, né, é o molde, aqui a manguinha dele, né, que é o acabamento, na verdade, porque ele não é manga, porque ele não vai na cava. Mas a gente chama de manga, né, uma manguinha godê, certo? Com pregas aqui embaixo. Então ele tem a prega de um lado na frente e nas costas também, tá? E essas aulas de transformação de molde, eu tô usando para montar esse caderno, que é um caderno de transformação de molde, que eu falei para vocês pra gente fazer junto, né? Eu já ensinei a saia, já ensinei as blusas com drapeado, né? Foram três blusas com drapeado, tem aula, certo? Desses drapeados. E agora vamos para a modelagem do vestido, certo? É bom você sempre fazer em caderno, você fazer esse caderno, ele é importante. Por quê? Porque além de você fazer o processo, você vai fazer o molde em miniatura. Então, você vai fazer ele em metade, meia escala, né? Eu vou gravar, a próxima aula minha vai ser ensinando você a fazer esse molde meia escala. Com esse molde meia escala, você consegue elaborar entender melhor a modelagem, vai fazendo o caderno de transformação. E quando você terminar, ou seja, à medida que vão avançando as aulas, daqui, vamos supor, 5 anos, eu preciso fazer uma blusa igual aquela que eu fiz, que eu aprendi naquela aula, mas eu não lembro mais. Então, o caderno faz com que você tenha lá, tá lá a modelagem, você vai olhar lá, você vai lembrar, porque foi você que anotou, foi você que fez. Então, aí você vai lembrar e ele vai ser como se fosse uma apostila, ok? Então, vamos lá para a aula. Eu acho sempre importante você anotar em caderno e você transformar um caderno numa apostila para você, que você guarda para sempre. Então, vamos lá, vamos para a aula, né? Então, meninos e meninas, vamos ao vestido. Então, esse vestidinho aqui, ele foi feito transformação. Se você faz uma base com pences, faz transferência de pence do busto para o ombro e depois cria o recorte, abre e acrescenta as pregas. Não é um processo assim muito fácil, mas também não é tão difícil assim, tá? A manga é uma manga godê, né? Não é nem bem uma manga, é um acabamento que foi colocado entre o recorte. Porque manga seria se tivesse sido pregado na cava e não é o caso, tá? Então, assim, ó, esse vestido ele tem este recorte aqui, né? Ele tem esse recorte aqui no ombro. Ele tem um decotezinho V, né? Aqui esse botão, aqui foi posto uma costura, esses botõezinhos aqui, eles são meramente decorativos. Então, não são botões verdadeiros, quer dizer, são botões verdadeiros, mas não são de abrir, né? Por quê? Porque ele é um vestido que provavelmente tem zíper nas costas. Então, assim, lógico, nada impede que você coloque abotoamento frontal abrindo mesmo, mas não é a proposta desse vestido. Então, foi colocado botõezinhos encapados com o próprio tecido de cima e embaixo. E com costura e que deixou, né, totalmente fechado o centro da frente. Aqui tem uma prega e aqui tem uma prega, né? Ele tem aqui a costura lateral e bolso feito na costura. Então, aqui tem um bolso, né, interno, dá até pra ver a sombra aqui. Esse vestido aqui amarelinho, ele foi feito sem acréscimo na lateral do evasê. Aqui tem a manga godê, né? Deixa eu explicar bem aqui a manga godê, né? Manga godê. Sempre quando você for interpretar um molde, um modelo, é bom você ir copiar, né? E você fazer esses riscos aqui, que aí você, no fazer esses riscos, você vai lembrando e vai interpretando com melhor facilidade, tá? Então, nós vamos fazer uma interpretação do modelo. Esse modelo aqui, ele é igual a este.
teoricamente, eles são iguais, né? Esse aqui é o amarelinho, esse daqui é num tom ferrugem, né? Que ele não é bem um vermelho. Então, qual que é a diferença dele? Se você vai falar assim, mas não tem diferença nenhuma. A diferença é que esse daqui foi acrescentado na lateral, o evasê, e este aqui não. Então, esse aqui está mais sequinho nas laterais e esse está mais aberto aqui nas laterais. É o que você vê. Por quê? Porque essa pode até ser do mesmo fabricante, né, o vestido, mas fez de forma diferente, né, provavelmente para aproveitar tecido, né, porque quando você cria um evasê aqui, mais acrescentando as pregas, vai aumentar muito, né, a quantidade de tecidos que você vai gastar. Então, são duas opções diferentes que, se você prestar atenção, né, determina um caimento diferente. Esse daqui, deixa eu chegar mais perto de mim aqui, né, desculpa, gente. Esse aqui tá mais aberto nas laterais, esse aqui tá mais sequinho nas laterais. Aí eu tenho um outro vestido idêntico, só que feito por um outro fabricante com outro tipo de tecido. Esse aqui dá pra ver que é um tecido com caimento bem levinho, tipo uma viscose, mas uma viscose, também você não vai comprar uma viscose qualquer, né? Porque senão também vira um angu, né? Uma viscosezinha mais, tipo rayon, uma viscose um pouquinho, uma viscose boa, pronto. E esse daqui a gente vê que não é um tecido um pouquinho mais encorpado. Talvez por isso mesmo que não colocou evasê na lateral, para não ficar aquela coisa desgranhenta abrindo na barra, né? Que não é nem lá nem cá. Este aqui foi feito com tecido mais encorpado, né? Esse daqui é bem interessante vocês observarem. Por isso, gente, treina o olho. Toda vez que vocês forem fazer modelagem, vocês têm que treinar o olho para observar as coisas. Então, ele tem o mesmo recorte, né, de ombro, o mesmo recorte, abriu as pregas no mesmo lugar, tem a mesma proposta que foi copiado do outro ali, né? Tem a mesma, ou o outro que copiou desse, a gente nunca sabe, né? Depende muito, né? Mesma coisa, você vê que ela tá com a mão no bolso, ó, você vê que tá com a mão no bolso, bolso interno, né? Mesma coisa. Decote V igual, né? E a manga godêzinha igual, certo? Tem igualzinho aqui. O que que difere um do outro? É o tecido, você vê que esse daqui é um tecido mais encorpado, não é uma viscose, como é um vestido que não é brasileiro, então a gente não sabe direitinho, eu não posso dizer, é esse tecido. Mas é semelhante ao tricoline, digamos assim, um pouquinho mais firme, ou uma viscose sarjada, né, um pouquinho mais firme. Então, é um tecido mais encorpadinho. Tem um leve evasêzinho, mas menos evasê do que esse aqui. Porque esse daqui, como o tecido é bem leve, o caimento dele foi maior. Não sei se dá para vocês notarem, até pela ondulação aqui da barra, tá? Então, aqui, o mesmo recorte foi sendo colocado nas costas, a mesma pence aqui, ó, nas costas, né? Um zíper aqui que dá pra ver claramente, né? Dá pra ver claramente que tem um zíper aqui nas costas, o mesmo babado, né? Mas o que que eu achei interessante aqui, né, nesse babado aqui, é que colocou, não sei se dá pra vocês notarem, é que colocou na barra, né, aquele acabamento Greenlotte, que é uma fitinha que você compra cheio de bolinhas, tá vendo? Foi colocada aqui na barra e foi colocada aqui na manga, ó, tá vendo? Talvez até porque como o tecido é mais encorpado, para essa manga não ficar assim muito, né, aberta, né, por exemplo, parecendo asa, esse acabamento com essas bolinhas, esse Greenlotte aqui, ele ajuda a pesar, né, e a puxar para baixo e a dar o caimento que talvez necessite, né, por causa do tecido, certo? Este aqui é um vestido que me pediram, totalmente diferente, né? Lógico, a manga dele, quer dizer, não é diferente. Ele foi feito com, lógico, é diferente. Foi feito com decote redondo, né? A manga fofa, ou manga camponesa, né? Que seria o nome mais antigo, e manga fofa no popular e etc. Então, ele foi feito, né? No molde de tubinho, não foi feito o evasê na barra, mas foi feito o mesmo recorte, ó. O mesmo recorte e acrescentado prega. Só que o que foi feito? Costurou até mais embaixo. Aqui aqui é um pouquinho, 10, ó, a cintura é aqui, ó. 10 centímetros abaixo da cintura. Esse daqui foi a abertura da prega. Uai, cadê? Tava um em cima do outro. Olha, tá aqui. Esse também aqui na cintura, tá vendo? Esse aqui na cintura, a prega abriu a partir da cintura. Esse aqui abriu 10 centímetros abaixo da cintura, portanto, costurou até 10 centímetros.
E esse abriu só assim, aqui ó, da quadril, linha do quadril, 20 centímetros, mais uns 10 centímetros, portanto, 30 centímetros abaixo da cintura, abriu, né, a prega e costurou. Esse daqui, costurando até mais embaixo, favorece quem tem barriga, porque aí afirma na barriga e a prega não abre logo na barriga e destaca, certo? Esse daqui dá uma leve ajustada, né, 10 centímetros, então é como se fosse uma pala 10 centímetros, né, ajustada aqui e daqui abriu. Esse daqui é a partir da cintura. Para ser a partir da cintura e você colocar a prega, você não pode ter barriguinha saliente, porque senão a barriga vai puxar para frente, a prega vai virar desgranhar. Uma coisa interessante para se observar, esse tipo de vestido, né? Você fala assim, tá lindo, mas tá bem passado, tá muito bem passado. Esse daqui já não passou, você vê que foi feito, vestiu, tirou foto. Então, o que aconteceu com a prega? Ela, olha, não sei se dá para vocês observarem. Quando eu colocar foto no meu site desse vestido aqui, você dá um print e puxa, aumenta para vocês visualizarem. Porque a prega aqui ondulou. Por quê? Porque não foi passado. Este prega tem que ser muito bem passada. Tem que passar com ela virada, passar bem a ferro, porque senão, gente, fica isso aqui, ó. Né? Tá vendo que parece que franziu? Parece mais um franzido, a prega saiu dos lugares. Ou então, colocar as pregas uma para cada lado e passar uma costurinha aqui, ó, passar uma costurinha aqui assim, para firmar essa prega, para que ela não vira tudo para um lado só, ou vira tudo para o outro, ou enfola no meio e vira esse angu de caroço que tá aqui. Não sei se dá para vocês observarem isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, parar de ficar falando. Você tem um molde com pences, esse daqui da frente, né? Então, a primeira coisa, nós vamos transferir essa pence de busto para o ombro. Mas, se você reparar bem no vestido, ele não é no meio do ombro, ó. Não é no meio do ombro, o meio do ombro seria aqui, é mais pro cantinho do ombro. Então, o que nós vamos fazer? Você vai dividir o ombro em 3 pedaços. Você vai pegar o ombro e dividir em 3 partes, certo? Dividiu em 3 partes e vai pegar essa parte aqui para criar o recorte. Então, eu venho aqui e venho até aqui, ó. Aqui é o busto. Primeiro, eu vou fazer uma linha reta aqui. Depois eu explico. Você não pode fazer, fiz reto aqui, tic, 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 assim. Não, tem que ser uma coisa, né? Aqui tem que tirar esse bico. Aí, com essa pence, eu vou seguir com ela até aqui, porque eu vou recortar, fechar e tirar. Certo? Então, outra coisa que eu vou fazer aqui, agora eu venho criando o recorte. Eu faço isso, arredondo aqui, ó. Ó, arredondo aqui e venho aqui, certo? Isso daqui vai ser costurado, então eu vou tirar essa pence. Eu vou abrir as pregas, né? No caso, eu vou abrir 10 centímetros abaixo da cintura, que é aquele, né? Como esse aqui, ó, foi mais embaixo, a cintura tá aqui, foi costurado mais embaixo. E esse aqui também, para evitar que fique abrindo na barriguinha, certo? Então, eu vou abrir aqui, eu vou acrescentar a prega daqui para baixo. Então, agora eu pego a tesoura e vou recortar. Vou fazer isso. Já tira a pence. A pence você não vai precisar dela, certo? Porque vai ser ajustado na cintura. Se a tua base, você, por exemplo, eu tenho barriguinha e aí não deu pence no meu molde, não tem importância, mas você vai cortar na linha, tá? Aí aqui eu corto, até tirando aqui, e eu vou colar aqui. A minha cola tá acabando. Vou colar aqui, tirando a pence, ó. Tá dando pra ver? Tirando a pence. Eu vou tirar a pence, né? Eu não posso deixar esse biquinho, que senão vai faltar tecido lá. Então, eu vou fechar aqui, né? E vou fechar a pence aqui. Pronto. Colei, ficou assim, ó. Certo? Ficou assim. Agora, eu tenho que acrescentar a prega. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de papel. Vou pôr da mesma cor, porque vocês vão visualizar melhor, certo? E vou acrescentar a largura da pence. Aí, a largura da pence, você vai determinar. Você quer uma pence de 3 centímetros, de 4 centímetros? Quanto que você quer de pence? Eu vou colocar de 3 centímetros, tá? Se eu quero uma pence de 3 centímetros, deixa eu fazer aqui a conta. Ó, presta atenção. Se eu quero uma largura de pence de 3 centímetros, eu tenho que acrescentar 6 centímetros para cada uma.
é duas, uma virado para cá e outra virado para lá. Então, eu tenho que acrescentar entre essa parte e essa, 6 mais 6, 12. Por quê? Porque eu tenho uma pence aqui, 3 mais 3, outra aqui, 3 mais 3. Então, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, eu tenho que acrescentar 12 centímetros, certo? Então, vamos lá. Eu vou acrescentar, lógico que eu vou acrescentar menos, porque eu tô fazendo miniatura, tá? Então, eu vou acrescentar 6, eu tô fazendo meio, então seria o equivalente a... Deixa eu alinhar a barra. Ó, alinha a barra, tá? Pega um papel que seja retinho aqui, porque aí você cola aqui assim. Deixa eu já colar. Você cola. Eu vou colar aqui. Vou marcar na linha aqui que eu quero, que eu até pus o pontinho aqui, né? Os 12 centímetros. Eu tô fazendo miniatura, por isso que eu tô pondo 6, né? Ó, vou fazer assim. 6. Aí, aqui também eu vou marcar a mesma medida. E aqui eu sei que eu tenho que encostar esse molde aqui, ó. Aí, eu venho. Deixa eu já cortar aqui. Pode redesenhar. Geralmente eu redesenho, né, gente? Eu gosto de limpeza do molde, eu faço outro. Mas eu tô fazendo assim, que é um jeito bem fácil para vocês entenderem. Aí, assim, eu vou costurar até aqui, certo? Vou fechar e costurar até aqui, que seria 10 centímetros abaixo ou 15. Aí, você que vai escolher. Aí, eu quero 15 centímetros costurado, eu quero, né? Eu quero disfarçar minha barriga, então, costura 15, tá? Abaixo da cintura. Então, aí, eu fiz aqui. Aí, eu vou deixar assim, eu vou acrescentar aqui, ó, uma folguinha pra cima. Então, aqui seria o limite da minha prega. Eu vou acrescentar aqui uma folguinha, né, de mais ou menos, porque eu não posso simplesmente chegar nessa pontinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 centímetros pra cima. Aí, eu vou recortar isso aqui, ó, presta atenção. Agora, eu vou marcar o meio disso daqui, né, o meio. E o meio do lado de cá. Vou dividir em 4 partes. Pronto, mais fácil. Vou dividir em 4 partes. Vocês vão entender, tá? Vou dividir em 4 partes. Aqui. 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 Dividir em 4 partes. Então, por que que eu precisei de 6 centímetros? Agora, vocês vão entender, ó. Tô dobrando a primeira prega. Dobro lá na outra linha que eu marquei e dobrei. Primeira prega. Aqui eu faço a mesma coisa, dobro aqui e dobro ali de novo. Oi, dobrei errado aqui e dobro de novo. Aí eu acrescentei a minha prega. Ó, por que esses 2 centímetros? Para poder costurar. Aí aqui eu posso fazer uma costurinha assim, para segurar, certo? Eu posso fazer uma costurinha assim para segurar esse pedacinho aqui, essas 2 pregas, para elas não ficarem abrindo. Ó. Eu acrescentei a prega. Viu que eu acrescentei a prega? Simples, facinho de fazer. Ah, eu não quero pôr essa costurinha, né? Não põe, você não vai pôr a costurinha. Mas aí você tem que vincar. Ah, falta ainda colocar margem, né, gente? Porque eu não coloquei margem, né? Porque na hora que você vai fazer, eu só coloquei margem desses 2 centímetros aqui de segurança. Mas aqui eu não coloquei margem. Então, você vai redesenhar e vai pôr margem. Eu vou pôr no caderno. Ó, então, vamos lá. Esse aqui vai ser a frente. Eu até diminuí o tamanho, o comprimento, porque não ia caber aqui. Eu fiz com uma base sem evasê, tá? Uma base aqui que veio tubinho, né, com evasê. Eu não vou dizer que não tem um acréscimozinho aqui, mas um acréscimo de 3 centímetros seria aqui na lateral, tá? Aí se você quer bem mais evasê, você já faz a tua base que você vai usar, né? A base com pence do vestido tubinho, já com esse evasêzinho na lateral, tá? Acrescentando aí até 8 centímetros é suficiente. Mais que isso, né? Ai, mas eu quero bastante evasê. Então, agora vamos aqui. Deixa eu deixar aqui assim, pra poder pôr a margem. Aí, tá aqui. Eu vou até pregar aqui pra eu saber, ó. Lembra que a gente tá montando aqui a frente? Como é que eu faço pra ver todo o caderno? Só se eu virar aí do lado, né? Desculpa, minhas crianças, meus amores. Aqui. Aí, agora eu marco aqui, vou
É o mesmo vestido, então eu gosto de pôr o modelinho, lembra do nosso caderno? Eu posso pôr o modelinho aqui, né? Aí eu vou escrever aqui, ó. Ainda não tá completo, falta ainda o acabamento da manga, né? Manga não, o acabamento do ombro. Vestido com pregas inteiro, porque não tem recorte aqui na cintura. Inteiro. Tô dando um nome pra ele, manga godê. Pus manga, né? Vou pôr manga godê, porque... Então, eu vou escrever acabamento, vai ficar um nome muito grande. Então, tá aqui, certo? Agora, né, eu tô pondo aqui e já vou, né, mostrar a margem. Então, a margem, eu vou colocando 1 centímetro em volta tudo. Gente, já falei isso antes. Sabe esse pauzinho da régua? Isso aqui é uma régua comum escolar. Esse pauzinho maior tem 1 centímetro. Esse pauzinho menor tem meio. Eu quero uma margem de 1 centímetro, eu vou seguindo o pauzinho da régua, certo? Aí eu vou fazer assim, gente. Eu vou fazer assim. Pode ser 1,5, né? Aqui, eu vou dar um acabamentozinho aqui também. Então, eu vou pôr meio. Vamos supor que você vai fazer no overlock essa parte, né? Não sei como você vai fazer. Eu vou pôr meio, um zigue-zague dobrando, vou dobrar meio e fazer um zigue-zague. Então, eu vou fazer assim. Aí, você acrescenta a sua margem no molde todo, tá? Eu tô fazendo manualmente, mas lógico que você pode marcar aí direitinho, bonitinho. A minha barra, né, você vai fazer uma barrinha, não é uma barra, isso aqui não pode ser uma barra grossa, né, como a gente põe nos vestidos, ó, é uma bainha estreita. O que que é uma bainha estreita? No máximo 1 centímetro, tá? Então, se eu quero uma bainha de 1 centímetro, eu ponho 1,5 aqui pra baixo. Aqui, né, na frente eu não ponho margem, porque eu vou cortar aqui na dobra do tecido, ó. Dobra e fio do tecido. Ou se eu quiser, mas eu quero fazer costura, porque esse daqui foi posto costura, provavelmente para aproveitar tecido, porque senão gasta muito tecido, né? Vai gastar. Se você acrescentou essas pregas e a pessoa for mais gordinha, não cabe na dobra do tecido. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer igual tá aqui, com costura, né? Vamos fazer tudo igual. Vamos tirar essa dobra aqui. Agora eu não queria deixar bege. Eu vou colar, depois eu colo um pedacinho de papel aqui. Posso cortar na dobra? Pode. Mas eu vou tirar essa dobra e deixar só fio do tecido aqui. E vou acrescentar aqui também. Aqui eu faço assim, né? É só pegar o tracinho da régua. Então, eu vou escrever aqui, ó. 1 e 1,5. E aqui eu vou pôr assim, uma flechinha 0,5, só pra fazer uma bordinha, uma dobrinha, fazer um acabamentozinho aqui. Pronto. A frente está pronta. Então, aqui é a nossa frente. Como eu coloquei margem na frente, também que vai ter lá, né, a costura na frente, vai cortar quantas vezes? 2 vezes. Então, aqui eu tenho... Vamos agora para as costas. As costas é a mesma coisa. Cadê minhas costas? Só que as costas eu não tenho que transferir pence nenhuma. Eu só vou... Cadê você? A mesma distância. Tem que fazer assim. A mesma distância que eu coloquei aqui, se eu dividir o ombro em 3 partes, aqui também eu vou dividir em 3 partes. Eu vou pegar a primeira parte e vou vir aqui. Esse aqui é só isso, ó. E aqui eu sigo até lá embaixo. A linha. Pra recortar. Aqui eu venho e não deixo o bico. Então, eu arredondo aqui, eu vou tirar a minha pence. Eu vou cortar ela fora, porque ela vai ser ajuste, né? E vou acrescentar, né, ali, a partir de 10 centímetros aqui, certo? Fazer a mesma coisa. Então, as costas é até mais fácil. Eu adoro fazer isso aqui, gente, transformação de molde, porque eu adoro recortar, colar, refazer, desenhar. Eu gosto mais do que costura. Se for falar assim, o que é que você prefere, né? Eu prefiro fazer isso aqui do que costurar. Sem dúvida nenhuma. Amo fazer isso aqui.
Então, agora eu vou marcar. Eu vou primeiro colar essa partezinha aqui. Eu gosto de já deixar colado. Vamos colar as costas. Aqui. Chegar aqui para não aparecer cola. Vou marcar lá, né? Aqui seria o rumo, né? Aqui seria o rumo. Vou marcar 6 centímetros. O rumo da onde a prega vai começar. Vou marcar 6 centímetros. Já vou dividir em 4 partes, tá? Se quer prega de 4, 4 vezes 4, 16, tá? Se você iria aumentar 16. Eu tô pondo pregas de 3 centímetros, então seria 12. Como eu tô fazendo miniatura, eu tô pondo 6, né? Mas lógico que eu tô fazendo miniatura. Já vou até fazer isso aqui, ó. Já vou fazer isso aqui. Deixa eu marcar, fazer direito, né? Senão vai sair torto. Aqui seria a minha prega, eu vou fazer assim, vou riscar. Aonde eu vou dobrar para fazer a prega, certo? Aí. Agora eu venho com essa outra parte. Já vou tirar esse aqui, que eu não preciso. Eu gosto até de fazer assim, de esfregar aqui a cola para ficar, né, certinho. Aqui. Vou fazer o mesmo lá que eu marquei, né, naquela outra parte, para eu marcar aqui como se fosse 2 centímetros, né? Para dar uma segurança, e já vou cortar aqui. Ó. Então, eu tenho, ó, dobrei lá na linha, tá dando pra ver a linha? Ó, vou dobrar nessa linha. Vou aqui a mesma coisa. No tecido, você risca com o giz de alfaiate, tá? Ou o que você quiser riscar, né? Porque eu falo giz de alfaiate, eu sempre falo giz de alfaiate porque é o que eu mais uso, é o que eu mais gosto. Porque aí aqui você vai costurar, aqui dentro, ó, você vai, né, pegar, costurar aqueles 2 centímetros que eu pus pra mais e fechar todo aqui o seu vestido, ó. E fechar todo aqui o seu vestido. Então, ele vai ficar assim, ó. Então, vamos aqui simular. Ó, ele vai ficar lá fechado, vai acinturar, né? Vai acinturar e vai ficar com a preguinha abrindo, né? Lá. E a prega tem que ser muito bem passada. Quando você fizer o vestido, passa ferro, vinca bem, para depois ficar, para não ficar aquela coisa, né, enfolada, que era para ser uma coisa bonita e não fica bonito, né? Agora eu vou vir aqui no meu as costas é menor, né? Porque não tem o busto, né? Até pra... Deixa eu pôr bem lá no canto. Não, tem que deixar pra pôr margem, né? Aí a mesma coisa que eu fiz no outro, você vai fazer no molde, né? Você vai pôr ou no próprio tecido, né? Ou você põe a margem no próprio tecido, ou você põe... Eu vou ter que fazer outro desse aqui, pra eu pôr no manequim e mostrar pra vocês como fica, né? Pelo menos no... eu vou fazer isso antes de colocar o vídeo. Vou fazer outro molde igual. Aí aqui, como eu falei, né? Se você quer, né, 1,5, só pôr ali, né? Não cabe, não cabe. Aqui nas costas vai ter costura, porque vai o zíper. Se quiser pôr, né, o zíper na lateral também pode, né? Eu, por exemplo, teve uns tempos que eu tava com uma bursite que eu não conseguia mexer, não conseguia abotoar sutiã, e muito menos fechar zíper, né? Então, eu fiz meus vestidos só com zíper na lateral, porque pelo menos era um pouquinho mais fácil de vestir. Agora, meninos, vamos à manga. Então, o que nós vamos fazer para a manga? Primeira coisa, eu vou medir no meu molde até onde eu quero essa manga, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar como se fosse 4 centímetros abaixo do busto, que eu acho que tá bom, porque senão vai ficar muito grande, né? Mas lógico, você pode pôr até aqui embaixo se quiser, né? Aí eu meço com uma régua curva ou a fita métrica curva, eu meço e venho até onde eu preciso. Então, no caso aqui, deu 11 centímetros. Vou até pôr aqui, 11 centímetros. Significa que nas costas vai ser 11 centímetros. E aqui na frente também eu vou colocar 11 centímetros, que vai dar aqui abaixo da minha linha do busto. Vou colocar 11 centímetros também.
Então, 11 com 11 seria 22. Lógico que eu tô fazendo miniatura, tá? Você vai medir, vai dar provavelmente 44, 45, 50 centímetros isso daí, tá? Que é, por exemplo, o comprimento da parte que vai ser pregada na manga. Ou seja, daqui em volta da manga, tá? Cada tamanho vai ser diferente. Lembrando que eu tô fazendo miniatura. Vou dobrar um papel e essa parte eu sei que vai ser o meu ombro. Então, eu tenho aqui, né? Eu vou ter que marcar 22 centímetros. Então, vamos lá. 22 do meu círculo, porque ela é uma manga godê. Então, se é godê, eu tenho que cortar em círculo, certo? Então, aqui tá a dobra do meu ombro. Quanto que eu quero de ombro? Ou seja, quanto que eu quero de largura? Essa largura aqui. Então, se eu prestar atenção no molde, por isso que eu falo que vocês têm que treinar o olho prestando atenção. E aí na foto, a foto é foto, então você pode medir a foto. Se eu medir aqui, ó, esse ombro aqui, ó, vamos supor, tem 1 centímetro, daqui até onde começou. E se eu medir a curva da manga, eu vejo que ela tem 2, e significa o quê? Que o comprimento dela é o dobro desse tamanho. Porque em modelagem tudo tem uma certa proporção. Ah, eu posso pôr maior um pouquinho, eu posso pôr menor um pouquinho? Pode. Mas para ficar com essa proporção, foi decidido lá pela modelista que fez essa daqui, que essa manga aqui, o comprimento dela seria o dobro desse ombro, que vai ser aonde ela vai ser pregada aqui, desse pedaço do ombro, não dos dois. Essa daqui, se você prestar atenção, é maior. Ó, se você ver, ela é maior. E ela tá armada porque o tecido arma. Então, se eu medir aqui e medir aqui, eu sei que essa manga foi colocado um tiquinho a mais. Ou seja, que se eu medir aqui, ó, eu tenho aqui 1 e ela aqui eu tenho quase 3. Então, não, 2,5. Então, significa que ela foi colocada um pouco a mais do que o dobro do tamanho desse ombro. Eu vou pôr como desse. Eu vou pôr o dobro do tamanho do meu ombro. Então, se esse ombro, onde aqui, ó, que ficou, não é esse ombro, é esse de cá. Se esse ombro aqui, ó, ficou aqui, né, 3,5, eu vou colocar o dobro. 3,5 com 3,5 dá o quê? 7,5. Então, eu vou colocar 7,5. Então, eu já vou marcar aqui, ó. Vou até marcar nessa ponta, ó, dobrei o papel. Vou marcar aqui o quanto que eu quero dessa manga. Já vou marcar aqui, 7,5. Certo? Marquei aqui. Agora, eu vou ter que fazer um raio. Eu vou ter que fazer um raio disso daqui. Então, qual que tem que ter? Tem que ter 22 centímetros. Como é que a gente calcula o raio de uma circunferência? Aula de matemática, lá que vocês tiveram no colégio. Eu pego essa medida, que é o total da manga. Se for 40, se for 45, se for 50, você pega essa medida e vai dividir. Eu quero eu vou dividir por 3,14. Que é a medida do pi. Matemática, gente. Medida do pi, tá? 3,14. Se não for 3,14, não vai dar a circunferência, os 22 que eu preciso. Então, eu pego 22, divido por 3,14. Tenha uma boa calculadora que vocês conseguem o resultado. Deu 7,00, né? E etc. 7 centímetros de raio, certo? Então, o que eu faço aqui? Agora, eu marco aqui, ó. 7 centímetros. Aí, eu venho aqui, né, que foi lá, eu marquei 7,5 mais 7, deu aqui, né, 14,5. Eu marco aqui, vou fazer uma reta aqui. Esse aqui não tá reto. E vou marcar aqui 7,5, eu esqueci de novo, os 14,5. E vou fazer isso aqui. Certo? Aí, aqui pra baixo, eu marco os meus 7,5 também. E vou fazendo isso assim com a régua, ou, né, ou com a fita métrica. Vai marcando, virando desse ponto pra cá, vai marcando 7,5. Aí você vem, ó, você fez o círculo, certo? Você fez aqui, né? Aí, aqui pra baixo, o que eu vou fazer? Ali é 7,5, mas aqui não é, ó. Ele termina em bico, tá vendo? Aqui, pregou, né? Ele tem um biquinho aqui, ó. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa curva assim, ó. Porque ele termina assim. Aí eu recorto, tá vendo? Eu faço aqui uma curva. Você vai assim, qual que é a medida aqui que os alunos sempre perguntam? É isso aqui, gente. Olhômetro. Você vai fazendo com tracinhos assim, ó, pequenininhos, que aí você vai chegando. Aí você olha ali, tá torto. Ah, então eu vou corrigir aqui. Ah, não tá legal, corrijo ali, certo?
Faço isso. Aí, se eu não gostei do caimento, testa, gente. Sempre testa. Papel, dá pra testar. Tecido, depois que você cortou, acabou. Não vai ter mais como você fazer. A tua manga ficou assim. Ó. Aqui tem que dar os 22, que é o local que você vai pregar, certo? Aí, você contornando aqui, ó. Ah, deu 22, tá certinho. Então, eu consegui fazer. Que essa manga, ó, vai ficar assim. Meia lua. Por isso que é uma manga chamada meia lua. Você vai pregar ela aqui assim, ó. Aí vai assim, né? O contrário. Você vai pegar ela aqui. Aqui, 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 aqui. Deixa eu dobrar ela assim, que aí fica mais fácil pra vocês verem. Na hora que vai pregar aqui, vai pregar aqui, vai pregar aqui, ó. Ó, ela vai ficar godê. Vocês não conseguem entender que ela vai ficar godê? Ó, é essa curva aqui que vai determinar o godê, ó. Tá vendo? Ela ficou godê. Não dá pra eu pôr aqui, eu vou ter que pegar outra folha só pra pregar a minha manga. Aí, eu vou fazer ela aqui e vou pregar. Pra poder pôr margem, pra vocês verem. O único ruim dessa manga é essa margem, gente. Fazer margem de costura em godê, assim, né? Costurar godê é uma coisa assim... Oi, eu preguei do... Aí você vai falar assim, ah, não tem fio do tecido. Tem sim, senhora. Godê tem fio do tecido, sim. É aqui no meio. Aqui é o fio do tecido. Por isso que às vezes você vê uma saia godê que ela fica toda torcendo, a costura da lateral torce para um lado. Por quê? Porque não foi cortado o centro da frente no godê, né? No fio do tecido. Aí dá tudo mazeba. Aqui, você vai fazer uma bainha de lenço. O que é bainha de lenço? É uma bainha de metade de meio centímetro, de 0,2 centímetro, metade de meio centímetro, bem estreitinha. Ah, eu posso passar só no overlock, bainha enrolada? Pode, não vai ficar chique, mas pode. Eu posso fazer só dobrando aqui e colocar esse, né, esse grilote aqui, né, em volta? Pode, ficou bonito nesse vestido aqui. Aí, aqui, né, aqui é a bainha, eu tô pondo aqui, ó, 0,5 de bainha, tá? Então, aqui você vai ter que colocar 1 centímetro também. No teu molde, lá quando você for cortar, você vai ter que pôr 1 centímetro aqui. Por quê? Pra pregar, né, gente? Onde vai costura tem que ter 1 centímetro. Então, esse daqui é eu vou pôr o nome de manga, né? Seria um acabamento, né, mas vou pôr manga. Você vai cortar 2 vezes, tá? E aqui eu vou escrever, assim como eu vou escrever aqui, ó, eu pus... Vestido com pregas inteiro, manga godê, frente. Vestido com pregas, manga godê. Costas. Vamos fazer o caderninho direito. Aqui você pode fazer várias anotações, o quanto e tal, e tal, e tal, né? Você pode fazer várias anotações. Ó, é bom você até colocar aqui assim, ó, o quanto você pôs, porque isso aqui é uma miniatura. Esse caderno é pra ficar como uma amostra de costura, né? 3, 3, 3 e 3. Porque senão depois você esquece, tá? Então, aqui, ó, eu posso pôr aqui, ó, 2 terços. E aqui foi 1 terço, né? Que eu cortei. Aqui a mesma coisa, essa informação é bom você colocar. Aqui foi 2 terços, por quê? Porque eu dividi em 3 partes. Então, é 2 pedaços de 3, né? Isso é fração. 1 terço. Aqui 3, 3. E aqui eu acrescentei 2, certo? É bom você pôr todas essas informações. Aí, aqui na manga, vamos lá. Vestido com pregas, manga, godê. Eu gosto de fazer isso aqui. Aí, né, uma vez, fui dar uma entrevista para a manequim, a moça falou para mim assim, nossa, que ela não me conhecia. Eu achava que você era novinha por causa dos seus... Eu falei, mas por que você achou que eu era novinha? Sabe, por causa dos seus desenhos, que você sempre enfeita em volta do coisa, que coisa de adolescente. Eu falei assim, gente, eu faço isso daqui desde a adolescência mesmo. Mas vamos lá. Manga, godê. Aí, como que eu fiz a divisão? Ó, vou até marcar aqui. Dividir, medida,
da manga por 3,14 para criar a curva, certo? No caso do meio godê, que eu não fiz godê inteiro, eu não fiz um círculo inteiro. Meio godê. Sempre deixa, aqui ó, sempre coloca, né? Então, sempre faça as informações, tá? Por quê? Porque tudo que você sabe que depois você pode esquecer, você faz, você marca no seu caderno de costura, tá? E sempre bom pôr a foto. Eu vou ter que pegar uma foto aqui e colar aqui. Eu vou colar essa daqui. Vou colar esse aqui. Porque tem amarelo demais já. Eu vou fazer assim, vou fazer de um jeito diferente aqui, não sei se vai ficar legal. Ó, vou fazer cortando assim, ó, meio que deixando uma margem. Eu fazia muito isso daqui, meus cadernos, gente, eu era, né, razoável, né, assim, como se diz, eu não tinha dinheiro para comprar caderno de capa dura, né? Então, os cadernos meus sempre foram aqueles cadernos de capinha mole, aqueles cadernos de brochura. Então, eu tinha que, né, dar uma criatividade para melhorar. Não tinha dinheiro naquela época, usava encapar, eu não tinha dinheiro para comprar capa. E a minha vizinha, uma senhora, uma vizinha, assinava revista, né? Ela assinava revista Veja, assinava, né, revista de moda. E ela me dava as revistas velhas. Então, eu recortava tudo aquilo que eu achava bonito dessa forma e colava tudo na capa para ficar meu caderno com a minha cara, né? Então, sempre tinha fotos de atrizes, de atores, né, das novelas, que saía naquela revista Capricho, que ela assinava. Revista Manchete. Então, assim, eu decorava meus cadernos de acordo. Ó, não ficou bonitinho? Então, ficou. Você tem a referência do modelo, né? Você tem a referência, até eu vou fazer assim, ó, dessa manga, tá aqui. Então, nós criamos o nosso caderno. Lembra do caderno que eu tô fazendo? Como eu falei pra vocês, eu orientei. Vocês pegam, compram lá folhas de A3, né? Blocos de folha. Faz uma capa de papelão, coloca em capa bonitinho. Aí, você leva numa gráfica, eles colocam isso aqui pra vocês. Ou você já compra o caderno A3, que tem também, mas sai mais caro, sai mais barato fazer o que eu fiz aqui. Ó, pra transformação de molde, a gente já fez aquela saia, a gente já fez essa blusa, fez essa daqui, fez essa daqui. Agora, hoje, esse vestido pegou 3 folhas. E na próxima aula, eu prometi que eu ia ensinar como fazer o molde em miniatura, certo? Ou seja, o molde em tamanho real, transformar ele em meia escala. O que é meia escala? Metade. Eu vou falar pra vocês como se faz em meia escala, 1/3 de escala, né? Você pode dividir até em 4 partes para ficar bem pequenininho, tá? Eu vou ensinar para vocês, ok? Até a próxima aula.